Hashtag etiqueta do áudio, amores. O que é que pode, o que é que não pode nesse mundo dos áudios de WhatsApp e também agora no Twitter. Muito bem, Paulinho, eu queria fazer uma constatação aqui neste programa para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Os áudios do Adrilles Jorge são insuportáveis. Paula Carvalho, insuportável. Minutos, mas eu resumo um livrinho inteiro em 6 minutos. Todo mundo acredita que você resume bem. Deixa eu continuar dando meu bom dia aqui a mais 3 companheiros aqui da nossa bancada. Já vejo ele por aqui, diretamente de Brasília. Zé Maria Trindade, tudo bem, Zé? Salve, é incrível como todo lugar tem a sua ética, né? Na cadeia também existe uma regra não escrita que é cumprida à risca. Por aqui tem a tal ética, Paulinha. A ética da malandragem é a que manda por aqui, né? Na cadeia ou em Brasília, Zé Maria? Não entendi. Nos dois. Ah, bem. É a mesma? Na cadeia em Brasília, Zé Maria? Não. Bem, que susto. Olha, também já está por aqui conosco o Denis Burgman. Bom dia, Denis, tudo bem, meu caro? Bom dia, como vai você, Paulo? Como vão vocês? Um prazer estar aqui mais uma vez, completando 2 semanas aqui. É lamentável. Quero dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês por esse tempo, conversando com o público da Jovem Pan. Não, mas peraí, foi? Significa que você tá indo embora? O meu convidado... Agora, Denis, depois de 2 semanas que a gente ficou aqui te ouvindo... Eu tô aqui para passar 2 semanas com vocês. Uhul! Não, senhor. Mas eu tô sempre aberto a convites. Eu não sei se você vai me convidar, mas eu tô sempre aberto. Eu vou fazer a campanha #FicaDenis aqui no Morning. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Deixa eu dar outro bom dia aqui agora pro nosso querido Vini. Vini, eu já queria emendar no meu bom dia essa questão do Abraham Weintraub. Ele é um ministro demissionário, né, querido? Bom dia pra você, Vini. Um pouco emocionado, fez ali até uma colinha para ler o discurso dele, agradecer o apoio e o carinho que vem recebendo aí nos últimos dias, disse que até descobriu que tem vários Weintraubs espalhados pelo país e que vai começar agora uma transição no Ministério da Educação, né, para o seu sucessor, ministro que virá para o seu lugar, e depois, Paulo, vai se dedicar aí ao novo cargo dele, que será diretor do Banco Mundial. Ele disse que recebeu esse convite do presidente Jair Bolsonaro e agora vai assumir, portanto, o Banco Mundial, e ele sente que com isso ele e a família dele estarão mais protegidos. E aí depois, Paulo, ele passou a direcionar o discurso dele mais ao presidente Jair Bolsonaro, dizendo que continuará o apoiando, e aí o Bolsonaro também respondeu um pouco emocionado. Vamos ver esse momento. Estou fechando um ciclo, presidente, e começando outro. E é claro que eu sigo apoiando o senhor, presidente Bolsonaro, como eu fiz nos últimos 3 anos. A gente se conheceu. Nesse período, eu vi um patriota que defende os mesmos valores que eu sempre acreditei: família, a liberdade, a honestidade, a franqueza, o patriotismo e que tem Deus no coração. Agradeço a honra que foi participar do seu governo, presidente, e desejo toda a sorte e sucesso que o senhor merece nesse desafio gigante que é tentar salvar o Brasil. Eu continuarei lutando pela liberdade, só que eu vou continuar lutando de outra forma. Presidente, posso fazer um último pedido? Posso falar um pedido? Pode. É um momento difícil. Todos os meus compromissos de campanha continuam em pé. E busco implementá-la da melhor maneira possível. A confiança você não compra, você adquire. Todos que estão nos ouvindo agora são maiores de idade e sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. Eu faço o que o povo quiser. Presidente, posso fazer o pedido? Um bracinho? Confio no senhor, presidente. Obrigado, gente. Fica com Deus.
Pois é, então essa despedida aí com o abraço do ministro Abraham Weintraub e o presidente Jair Bolsonaro. E aí eu falei aqui, né, Paulo, que ele mencionou esse fato de assumir agora uma função executiva no Banco Mundial, e ele disse que tem já uma experiência porque no passado ele foi diretor do Banco Votorantim. E aí, quando perguntado sobre isso numa coletiva, o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, ironizou esse episódio dizendo que as pessoas não sabem que o Banco Votorantim quebrou no passado. Vamos ver. Estamos com um problema no áudio. Se você puder falar para nós, Vini, o que o Rodrigo Maia falou? Olha ele! Olha ele! Olha ele! Olha ele! Ele só falou o seguinte, Paulo, ele foi perguntado sobre essa possibilidade do Weintraub assumir um cargo de direção no Banco Mundial. E aí ele falou assim, no Banco Mundial, então acho que as pessoas não sabem que ele foi diretor do Banco Votorantim, que quebrou no passado. E aí o Weintraub respondeu essa fala do Rodrigo Maia pelo Twitter. Temos o tweet aí do ex-ministro da Educação, onde ele diz o seguinte: trabalhei no Votorantim por 18 anos, o banco existe até hoje, nunca quebrou. Atualmente, invisto em títulos da dívida dessa instituição por acreditar em sua solidez e seriedade. Espalhar fake news sobre a solvência de uma instituição financeira é muito grave. Olha, Paulo, de fato, essa culpa o Weintraub não carrega. O Banco Votorantim realmente nunca quebrou. O que aconteceu é que em 2009 nós tivemos uma grande crise financeira global e o Banco do Brasil adquiriu 50% dos direitos do Banco Votorantim, que passou a se chamar aí BV, e hoje é o quinto maior banco privado do país. Sobre o Banco Mundial, a instituição já recebeu a indicação do nome do Weintraub, diz que ele terá que passar aí por uma aprovação de um grupo de países, e caso assuma, ele cumprirá esse mandato até outubro apenas, quando uma nova indicação terá que ser feita, e aí ele vai ter que se mudar também para os Estados Unidos e vai ganhar uma boa graninha, né? Porque o salário é muito bom aí dessa direção do Banco Mundial. Paulo, o Abraham Weintraub ficou 1 ano e 2 meses no cargo, foi o segundo ministro da Educação desse governo, substituindo o Vélez Rodrigues. Durante esse período, ele brigou com as universidades. Ponto que eu acho que é importante, Denis, Adriles e Zé, a gente comentar aqui, porque isso, para mim, não faz o menor sentido. O Abraham Weintraub é um ministro que recebe de salário bruto, né, recebia até ontem, R$ 30.934. Aqui no Brasil existe uma coisa chamada imposto, que garfa R$ 7.585. Esse salário que sobra para ele R$ 23.349 líquidos por mês. Essa nova atribuição dele no Banco Mundial vai levar o agora ex-ministro da Educação a ter um salário de 21.547 dólares por mês. Se a gente for fazer uma conta aqui, o dólar a R$ 5,38, isso equivale a R$ 115.922 mensais em um ano, quase R$1.400.000. Para alguém demitido, Zé Maria Trindade, acho que é uma boa promoção, né? Na verdade, essa conta ela não pode ser feita assim, né? Se você fizer essa conta aqui em qualquer lugar, você vai ficar... Mas por que essa pessoa está aí? Pega o salário de um deputado, é 30 mil, se descontar imposto de renda, INSS, não sei o quê, chega lá a 16. Se ele, e partido político que desconta, se ele tiver uma ex-mulher, acabou o dinheiro. Então, não é por aí. Salário é o mínimo aqui. Olha, ele tem outros rendimentos, ele é professor, tem bens e tal. É uma conta muito difícil de ser feita, porque o ministro da Educação mexe com bilhões de reais. Bilhões de reais. Então, o poder, neste caso, é muito mais importante do que salário, do que dinheiro. 1 milhão para esse pessoal, Paulo, não é nada. 1 milhão aqui, lembra do Carequinha lá falando, não, 5 milhões, 4 milhões, isso não é nada. Então, salário é o menor apego que se tem por aqui. O título, por exemplo, de ex-ministro é muito importante, inclusive, para empregos futuros, não esse que foi indicado pelo presidente Bolsonaro.
Mas voltando à figura do ministro Weintraub, ele tem o chamado dom da fúria. Dom da fúria. Ele enfrentou interesses importantíssimos no Ministério da Educação. Enfrentou as universidades particulares, um grupo muito forte, que sustentava aí sim, vai muito além do salário, né? Toda a equipe do Ministério da Educação. Ele, o Weintraub, me disse que cortou, que não negociava, só recebia representantes das entidades privadas de ensino, e isso desagradou ele. A conclusão é de que era melhor pagar propina do que ter um mercado aberto, competitivo, e isso ficaria muito difícil. O mercado brasileiro do ensino privado é controlado e concentrado, né? Além disso, houve várias outras brigas. Com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ironizou a saída dele, ele demitiu o indicado do Rodrigo Maia e demitiu outros indicados. E isso acabou numa briga muito pesada com o Congresso Nacional. Acabou para Weintraub a possibilidade de negociar projetos básicos ali sobre educação. Foram várias frentes de batalha. E ele tem uma sustentação muito grande do lado ideológico do governo, inclusive dos filhos do presidente. É daí que nasce essa cara de constrangimento e esta contrariedade do presidente ao anunciar a demissão. Foi, sim, uma derrota do presidente Jair Bolsonaro ter que demitir Abraham Weintraub. Eu estou acostumado a demissões do Palácio. Algumas demissões soam como alívio, fiquei livre deste. Mas, em alguns casos, eu já vi presidente da República chorar por dentro na demissão de auxiliares. Mas é que a administração impõe esse momento. A briga com o Supremo, a última dele, foi e é muito pesada. Os ministros não admitiam qualquer início de diálogo sem a demissão, sem a saída de Weintraub. Para se ter uma ideia, a fila lá no Congresso, em busca da pasta, não só para o Ministério, mas as presidências de fundações, está muito grande. Para se ter uma ideia, a presidência do FNDE, que ele demitiu indicados do Congresso, tem um orçamento de mais de 50 bilhões de reais. É muito interesse, é muito dinheiro, é isso que estava em jogo. E Weintraub caiu de uma forma muito explosiva e como ele gosta. Ele é explosivo e diz que vai para Washington e ficar livre aqui do Brasil dessas guerras imediatas. Ele, só para traduzir, um líder me disse o seguinte, que o Weintraub tem razão, tem algumas razões, mas o problema dele é que ele é fundamentalista, ele acredita que só ele tem razão, que ele que é o dono da verdade, né? E ele, o Weintraub, me disse o seguinte: eu sou minoria, não tenho grandes veículos de comunicação às mãos e o que me resta é a internet, por isso que eu uso essa história de guarda-chuva e tal e tal. E eu sou como um fundamentalista, pego uma granada sem pino, isso ele me disse, e vou para o meio. E posso explodir a todos. É por isso que eles me respeitam. E aí os adversários não respeitaram essa granada sem pino. Explodiu. Muito bem. Denis Burgman, vamos lá, sua avaliação dessa saída do Abraham Weintraub. Pois é, Paulo, é mais ou menos unânime, né? A não ser entre quem aderiu muito sem crítica ao bolsonarismo, que Weintraub foi o pior ministro da educação da história do Brasil. Ele é um gestor incapaz. Ele não conseguiu concluir quase nenhum projeto que começou, jogou no lixo R$1 bilhão recuperados pela Lava Jato. Ele ficava lá brigando online, bloqueando jornalistas, eu fui bloqueado. Fazendo palhaçada, causando ultraje, juntando seguidores porque ele quer virar político. E ele já sacou que nos dias de hoje o caminho para ser eleito é ficar xingando no Twitter. Porque as pessoas estão tão furiosas que são capazes de eleger alguém só porque xinga, mesmo que seja um panaca incapaz. O trabalho é para representar 9 países, não só o Brasil. Portanto, se você conhece alguém na Colômbia, no Equador, Trinidad e Tobago, Filipinas, Suriname, Haiti, República Dominicana, Panamá, avise os caras do risco. Se esses países votarem não, esse incompetente fica sem emprego. Para substituir o Weintraub, a gente ainda não sabe quem vai ser. Não, nada a ver, irmão. Mas ninguém tem expectativa de que seja alguém bom. A única coisa que a gente sabe, com mais ou menos certeza, é que deve ser algum ex-aluno ou apaniguado doido do Olavo de Carvalho. O que me qualifica para o cargo, não é, Paulinho? Eu também. Vai lá, Adriles, você tá qualificado para ser ministro da Nós Educação? dois, eu e o Denis fomos alunos do Olavo, então tá tranquilo. Um dos dois vai entrar na pasta.
Eu concordo com o Zé Maria. Eu acho que o constrangimento formal do presidente Bolsonaro foi de ter que demitir um grande aliado dele, né? Sobretudo um aliado na forma de se expressar, e isso cria, de toda forma, um problema para o presidente, porque o presidente que cria crise sozinho pela sua verborréia precisa de ministros que, de alguma forma, dê uma apaziguada nos ânimos, né? E o Weintraub, em que pese ele ter apontado problemas seríssimos, como loteamento de cargos no MEC por ideopatas ou apaniguados do Congresso, ou perceber exatamente, atacar o fulcro da questão da doutrinação ideológica, sobretudo das universidades, que formam pessoas que pensam em uníssono, né, como Dennis Burgman, ou seja, essa falta de pluralidade de pensamento, esse tipo de educação socioconstrutivista, sociosentimental, que despreza os conteúdos e cria um bojo sociosentimental ideológico no aluno, que faz com que a gente seja um dos piores avaliados no PISA, né? O sucateamento, né, das escolas, a má formação dos professores, só que ele fez essa defesa da pior maneira possível e no pior momento possível. Por exemplo, eu sei que o Bolsonaro deve estar constrangido quando ele tem que negociar com um centrão fisiológico do Congresso. Se ele não fizer isso, ele não vai governar nesse parlamentarismo branco do Brasil. O que o Weintraub fez? Ele se negou a dar nacos do orçamento ao centrão fisiológico, ao orçamento bilionário do MEC, né? Ou seja, no pior momento ele fez isso com a melhor das intenções. O que ele fez mais? Quando o Supremo encurrala o governo, ele fala uma coisa absolutamente verdadeira, que é um Supremo fisiológico também, o Supremo que é uma ditadura pseudo-progressista que se coloca acima do próprio poder como instituição narcísica. Ele fala isso, problema, mais uma vez, da pior forma possível, truculenta, incisiva, ainda que seja numa reunião gravada. Ele compra brigas desnecessárias no Twitter, realmente. O que ele tinha que ter feito também é melhorar o sucateamento das escolas, dar melhor formação. Ele deixa um legado de alguns projetos de planos que não foram perfeitamente executados por falta de tempo, exatamente pela perseguição que o Zé Maria falou tão bem do próprio Congresso, que não negociava mais com o ministro, mas por culpa do ministro também. Porque a diplomacia é um fator do diálogo, e o diálogo é o principal motivo, a principal razão de ser da política. Você não pode simplesmente atacar de maneira sistemática seus inimigos, senão você não estabelece nenhum diálogo, você estabelece uma guerra. Ou seja, ele tinha a melhor das intenções, mas ele formulou e executou essa melhor das intenções da pior maneira possível. Ok, gente, vamos continuar na política. Vocês sabem que quinta-feira sempre é dia da live do presidente da República, e ontem, obviamente, o dia não era dos melhores, né? Exatamente por causa da prisão do Fabrício Queiroz e toda a repercussão que a gente já trouxe por aqui. De Brasília, a nossa repórter Luciana Verdolim acompanhou tanto as novidades do caso Queiroz quanto a transmissão do Bolsonaro e vai trazer um resumo bem importante para a gente. Vamos lá. Olha, o presidente Jair Bolsonaro negou ontem qualquer tipo de envolvimento com Fabrício Queiroz, que foi preso em Atibaia. Bolsonaro disse ainda que estranhou o tamanho da operação policial para realizar a prisão. E foi feita uma prisão espetaculosa, né? Já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e a justiça aí siga o seu caminho. Mas parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra. Mas que a justiça, eu digo, siga o teu caminho. Bolsonaro ainda explicou que Queiroz estava em Atibaia não para se esconder, mas para ficar perto do local onde faz tratamento contra o câncer. E que não existe nenhuma ligação entre os dois. Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele. O próprio presidente disse que espera que a justiça siga seu caminho. Então esse é o quadro. Da minha parte está encerrado aí o caso Queiroz. Ontem cedo, assim que ficou sabendo da prisão de Fabrício Queiroz, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma grande reunião aqui no Palácio do Planalto com os principais ministros do governo para discutir uma possível reação aqui do Palácio do Planalto.
Ele chamou os ministros da Casa Civil, da Justiça, da Defesa, da Secretaria de Governo, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e o advogado-geral da União. O objetivo foi avaliar como fica a situação da família. O dia ontem foi atípico. O presidente evitou conversar com apoiadores na saída e na chegada do Palácio da Alvorada. De Brasília, Luciana Verdolin. Olha, meus caros espectadores, eu já disse isto aqui neste programa. Vocês sabem muito bem que o show no Nome do Morning não é à toa. A gente tem uma atração meio mórbida, né? Pelos aspectos pitorescos ou bizarros dessas histórias. E são tantos, né, Paulinha? Gente, cada coisa, porque depois tinha a foto ali, né, da casa que estava o Queiroz, e tinha um altarzinho esquisito em cima de uma lareira. Tem até uma foto aqui para quem vai conferir por imagem, mas quem não está vendo por imagem eu vou descrever, porque ali tinha um pôster amassado do ato institucional AI-5, enfim, um momento aí de autoritarismo do governo militar do Brasil. Vocês bem sabem, autorizou perseguições a adversários políticos, foi responsável esse ato por inúmeros crimes ocorridos na ditadura. Tá ali o posterzinho meio amassadinho e na frente dele, amores, quem temos? Temos action figures. Alguém é muito fã de Tony Montana, esse personagem de Al Pacino no filme Scarface, do Brian De Palma, filme de 83, que é um refugiado de Cuba que vai para os Estados Unidos e, amores, faz fortuna vendendo drogas, não é? Tem também várias frases dele que ficaram bastante famosas. Inclusive, eu vi inúmeras matérias que ranqueiam mais de 50 frases faladas no filme, frases de efeito, como, por exemplo, eu sempre digo a verdade mesmo quando minto. Veja que frase maravilhosa. Ou, por exemplo, todo o maldito país foi construído lavando dinheiro. Os Estados Unidos, ele tá falando aqui, tá? O personagem tá lá em Miami. E também, você deve ficar de boca fechada para que eles pensem que você é um cavalo e o deixem sair. São mais de 50 frases maravilhosas faladas por esse personagem que alguém gostava muito. São 3 ali, né? Eles estão colocados na frente desse pôster. Enfim, não sei se isso depois vai ser questionado por que é que estava lá, de quem que era, o que significa, enfim. E teve também a história da Heloísa de Carvalho, que é filha do Olavo de Carvalho, que apareceu por lá para fazer um grande brinde com suco de laranja. Foi um momento especial, tá na internet. E aí ela trouxe uma informação de que ela já sabia que o Queiroz estava lá faz tempo. E parece que pode ser que ela já soubesse mesmo, porque tem um cara que estava lá com ela, que no Instagram se identifica lá como Todd Tomorrow, e ele tinha postado uma foto da fachada desse lugar onde estava o Queiroz em maio, dizendo o seguinte, ó, longa temporada numa casa do meio do nada em Atibaia, que por coincidência é de propriedade do senhor Wassef, advogado de Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. A casa foi transformada em escritório de advocacia no último ano. Será que foi de olho na inviolabilidade que escritórios dessa natureza gozam? Ah, não sei, só Deus sabe, não é mesmo? Esse dia foi louco. Eu e Heloísa de Carvalho, e temos emojis de detetives ali também nesse post. Ou seja, é uma grande série, nem House of Cards conseguiu chegar nesse nível do preciosismo, não é verdade? Muito bem, Paulinha. Deixa eu perguntar agora aqui pro Adriles. Adriles, eu vi um monte de gente ontem na internet querendo fazer comparação de corrupção, né? Uma coisa muito curiosa, né? Dizendo, não, mas olha, o outro roubou, desviou 50 milhões e o filho do presidente está suspeito de ter desviado 2. Como se isso fosse uma qualidade, né? Ah, não, desviou 2 milhões de reais, olha só, ele realmente está correto, né, nessa atribuição. Então, o que eu acho que a gente tem que discutir agora e queria ouvir a opinião de vocês três, do Denis, do Zé e agora a sua, Adriles. Qual que é a postura que a família Bolsonaro precisa ter agora, principalmente diante de um caso como esse? Olha, em primeiro lugar, a questão de comparação de tipo de corrupção, ela é válida até o momento em que você não estabelece um tipo de gradação valorativa do que é a corrupção. O que eu estou querendo dizer com isso? O Flávio Bolsonaro, que é o artífice, é o principal cancro desse problema, que é o filho do pai, que prometeu cortar na própria carne e até agora não cortou na própria carne e deixou apodrecer o corpo inteiro numa gangrena putrefata no combate à corrupção em defesa do próprio filho. Agora, há gradações. O Flávio Bolsonaro é o 17º em nível de
distribuição de grana, né? Foi 1 milhão, se eu não me engano, 1.200.000, que esse personagem espúrio, o Queiroz, distribuiu, assim, quer dizer, pegou na rachadinha e devolveu para o Flávio, né, para o escritório do Flávio. Tem outros 16. Isso não anula o ato da corrupção em si, mas lança luzes sobre uma prática hegemônica e absolutamente banal. Banal, assim, do ponto de vista democraticamente, para usar um termo irônico, utilizado entre todos os gabinetes do Brasil, praticamente, no PSOL, no PT, nos partidos de esquerda, de direita, de centro, etc. É errado, como era errado o Caixa 2 e todo mundo falava, todo mundo fazia. O que o Flávio poderia fazer de maneira simbólica é ele se colocar como uma espécie de Roberto Jefferson. É a única forma de salvação realmente mais incisiva do governo, de afastamento, né? Do que, olha, eu errei, eu fiz um ato de corrupção que eu achei que foi banalizado pelo uso e pela cultura dele, e eu estou me imolando aqui como um mártir da corrupção, e dessa forma estou tirando o meu pai da jogada. Porque o Bolsonaro já deu várias mostras de não fazer nada para não salvar o filho. E nessa de não salvar o filho, ele pode fazer com que se perca o seu próprio governo. Ok, 1 minuto e meio para o Denis, 1 minuto e meio para o Zé. Vamos lá, Denis. Deixa eu só passar um mico antes. Paulinha falou que a Heloísa de Carvalho disse que sabia onde ele estava, e eu posso dizer para vocês com toda certeza que é verdade. Ela sabia sim, porque ela me contou faz 1 ano. Sei. Ela me deu o endereço dessa casa e eu, o pior repórter do mundo, não fui investigar. Ela falou para várias pessoas na imprensa, ninguém acreditou nela. Que a credibilidade da família Carvalho não ajuda muito. E era verdade, ela sabia há mais de 1 ano. Gente, eu sou da família Carvalho, não fala assim. Pô, Denis, mas ela odeia o pai. Enfim, eles têm uma rixa terrível. Maravilhoso, Paulinho. É outra família. Mas assim, só pra contextualizar, se a gente tivesse num governo normal, o que a gente ia estar comentando aqui é que o governo acabou, né? Escândalos de corrupção, manipulação, descaso total com a população. Ele também está armando seus apoiadores. Agora, eu queria propor um exercício de imaginação para os ouvintes. Imagine se algum desses presidentes do passado pudesse usar essa tática. Pega um que você não goste. Vamos supor que seja a Dilma. Imagina se, quando o Supremo decidiu que ela não podia nomear quem ela queria para o ministério e impediu que ela desse o cargo de ministro da Casa Civil para o Lula, né? Porque considerou que tinha um desvio de finalidade. A Dilma começasse a incitar o povo para fechar o Supremo e um general apoiador dela mandasse os juízes calarem a boca e não esticarem a corda. Você ia gostar? E eu acho que isso é um bom exemplo de como a gente não está vivendo um período normal. E eu espero que a gente volte para um período normal em breve. Denis, espera aí, só um minuto, Adriles. Espera aí que agora eu quero ouvir o Zé Maria Trindade sobre essa postura da família Bolsonaro a partir de agora. Zé. Pois é, eu, como Adriles, aí não engulo essa isca de dizer que isso não é corrupção, isso não é dinheiro público. Eu acho até eufêmico demais falar em rachadinha. Isto é corrupção, é lavagem de dinheiro. Dados comprovam nessa investigação de que houve pagamentos de mensalidades escolares e muitos outros em dinheiro vivo. Hoje ninguém usa dinheiro vivo, a não ser dinheiro ilegal. O dinheiro está em extinção, dinheiro em papel, dinheiro vivo. Então, há sim indicações fortes de que havia na Assembleia do Rio de Janeiro um processo de roubo de dinheiro público, desvio de dinheiro público, rachadinha eufemismo, e existem sim 27 outros gabinetes com movimentações atípicas, suspeitas, indicadas pelo COAF. E há um foco total no nome do filho do presidente, o 01, senador Flávio Bolsonaro, que era, na época, deputado estadual. Agora, Queiroz, ele centralizava, e há toda indicação de saía dinheiro do pagamento da Assembleia, o dinheiro entrava nessas contas dele, né? E ele administrava, tem depósitos ali em nome da família Bolsonaro, e isso fica muito claro. O presidente Jair Bolsonaro, é isso que eu queria focar, entendeu o recado, foi controlado. E diante desta situação, ele evitou durante todo o dia tocar nesse assunto. E os deputados aliados do PSL saíram em defesa do Flávio Bolsonaro, evidenciando exatamente esse foco.
Mas é preciso dizer que é assim mesmo. A família de um presidente da República, a família de um prefeito, a família de um governador entram no foco em qualquer situação. Okay. Então, quando uma família vai para o poder, fica mesmo nos holofotes. Não há como negar uma dificuldade que a família vai ter que resolver, não é do governo, e o presidente fez essa postura, não é do governo Bolsonaro, mas é sim ali uma cicatriz que tem que ser resolvida. Perfeito. Deixa eu agradecer a sua participação mais uma vez. Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, até segunda-feira. Obrigado, viu? Muito bem, obrigado. Até lá. Adrilles Jorge, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, eu prometo que eu darei a palavra a vocês. Se o Denis quiser comentar também, ele vai comentar. Porque este programa é democrático. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Tive que cortar o nosso companheiro Adrilles Jorge, em seguida passo também para o Denis, mas vou pedir para os dois serem muito breves para a gente falar em seguida de vacina. Vamos lá, Adrilles. Seremos. Não, eu tenho muita curiosidade em perceber como funciona, como se formou a mente do Denis, né? Ele falou em tentativa de golpe do governo. Eu queria fazer mais uma pergunta retórica para o Denis Burgman. Como é que um governo que você acusa de golpe está, nesse momento, negociando com o Congresso, com o dito centrão, de maneira espúria ou não, em nome da governabilidade? Como é que você chama um governo de tentativa de golpe, de golpista, se ele aceita, quase que placidamente, democraticamente, um inquérito que persegue todos os seus apoiadores, deputados, ministros, de maneira absolutamente democrática? Como é que você chama de golpista um governo que aceita a anulação e a prerrogativa do presidente de nomear o chefe da Polícia Federal, sendo que não tem nada a ver, eu gostaria de saber essa coisa, com o governo petista que tentou dar uma espécie de habeas corpus subliminar para um presidente, Lula no caso, né, que estava sendo acusado de corrupção sistêmica e usava o diploma de ministro para fugir da polícia. Ou seja, não tem nada a ver, o chefe da polícia que queria nomear, que o Bolsonaro queria nomear, não era perseguido pela polícia. Ou seja, como que você acusa de golpe um governo que está sendo golpeado continuamente por forças superiores, forças ocultas, né? Okay. Como dizia o Jânio Quadros, que querem golpeá-lo? Não é uma inversão completa da realidade, Denis Burgman? Pô. Como dizia o Jânio Quadros na época que ele queria dar o golpe, né? E é clássico, na verdade, isso de governos que querem ser golpeados, se dizer perseguido, dizer que tá todo mundo golpeando, até para justificar uma tomada do poder pela força. Eu não preciso ficar listando, né? Os indícios estão todos aí, tem ameaças dia sim, dia não, vindo da alta cúpula do governo. Pra quem? E o que é mais preocupante, da alta cúpula dos militares, que esses caras têm rifle. Cadê? Mas ameaça de quem contra quem? Me dá só exemplinho. Deixa ele responder. É porque ele falou que não ia dar. Por exemplo, uma ameaça, quando você diz que o governo com certeza não vai dar golpe, é só o outro lado não puxar a corda, não esticar a corda. Primeiro, a ideia de outro lado, né? Como é que o exército tem um outro lado? O outro lado do exército é a oposição ao governo? Difícil de entender isso, né? E depois que isso é claramente uma ameaça, né? É tipo, eu não vou dar um golpe na oposição, desde que a oposição não faça oposição. O nome disso é ameaça, ninguém tem dúvida disso, todas as análises vão nesse sentido, as da direita e as da esquerda. Não, senhor. Muito bem. Esticar a corda pode ser alguém querer te golpear, só isso. Pra finalizar, gente, é uma questão semântica. Vamos lá, Adrilles e Denis pra finalizar. Denis, é uma questão semântica. Esticar a corda pode ser alguém querer te usurpar do poder. É simples isso. Eu posso dar uma atualizada bem rapidinho, só assim, porque o Fred Wassef está sendo identificado em muitos lugares como advogado do Flávio Bolsonaro, que ele realmente é. Mas isso não traduz muito a realidade, né? Porque o Fred Wassef, ele é advogado do presidente Bolsonaro, ele é uma espécie de fixer do Bolsonaro. Lembra do filme Pulp Fiction? O Harvey Keitel, o cara que fala, eu resolvo problemas? Ele resolve problemas. O Flávio é um dos problemas do Jair. É por isso que ele é advogado do Flávio, né? Advogado resolve problemas. Esse procurado pela justiça,
Esse procurado pela justiça, a família já tinha dito que não sabia onde ele estava, tinha até se declarado decepcionada com ele, dizendo que a culpa era toda dele. Ele estava escondido na casa do advogado do presidente da República, como vocês viram. Denis os indícios são muitos e vêm de toda parte. Ok, Denis e Adriles, vamos mudar de assunto. Agora, gente, vamos falar sobre a questão da vacina. Boa. Mas no geral não consigo ver série nenhuma, não, que eu tô aqui tentando conciliar duas crianças, uma cozinha, a faxina e o trabalho, não tá fácil não. E você, Adrilis? Tô relendo Os Demônios do Dostoiévski, lendo uma antologia poética da Wisława Szymborska. Eu sou antipático, erudito, pedante. Olha, eu queria falar pra vocês que, assim como o Denis, acredito que a filha do Denis não tem a idade da minha. A minha vai completar 1 ano agora, dia 30, mas eu tô tendo que assistir e adorei. Vou ser sincero contigo, Paulinha. Beach Bugs na Netflix. É um demais, espetáculo. Beach Bugs. Legal. É uma família de insetos que cantam as músicas dos Beatles. E é impressionante a sintonia das músicas dos Beatles com a criançada. Paulinha, não sei se os seus filhos também assistiram. Mas vale a pena, você que tem filha pequena ou filho pequeno, assiste Beach Bugs, vale a pena mesmo, eu recomendo, é incrível. Paulinha, vamos para os tweets desta sexta-feira? Vamos, pra quem também tá com criança em casa, assistam Hilda, que é muito linda, uma animação maravilhosa, que é inglesa com Canadá, é muito linda mesmo. Vamos lá, pegar aqui os tweets da galera com dicas de etiqueta do áudio, gente. Muito bem, Paulinha, um beijo pra você, ótimo final de semana e a gente se vê segunda. Até lá. Doutor Vinícius Moro, o senhor achou que iria escapar, né? Agora é a sua hora. Qual a imitação desta sexta, doutor Vini? Eu quero parabenizar a pluralidade do Morning Show. E você sabe, Paulo, que eu sou do time que a torcida do Flamengo tem que frequentar a mesma arquibancada da torcida do Fluminense. Mas é muita lei e pouca vergonha. Enquanto vivemos a pandemia do coronavírus, temos a epidemia da imbecilidade. Para quem não descobriu, esse é o nosso Augusto Nunes do Morning Show, muito bem interpretado pelo vídeo. Abraço. Essa imitação eu faço porque é referendada pelo Augusto. Ele aprovou, então não tem problema nenhum. Muito bem. Abraço pra você, Vini. Mas bom final de semana. Tapa em ninguém, valeu. Vini. Grande abraço, bom final de semana. Valeu, Denis. Foi um prazer fazer o programa com você essas 2 semanas. Adriles, Paulinha, tchau. Adriles Jorge, aquele abraço. Até sempre a todos. Até sempre. Denis Burgman, segunda-feira quero ver o senhor aqui neste programa novamente, porque o senhor traz a pluralidade que a gente tanto quer no debate democrático. Vai fazer crossfit na praia! Você foi muito bom nessas 2 semanas. Não, nada a ver, irmão. E eu queria te dizer uma coisa, você tem que estar aqui porque segunda-feira tem Carla Zambelli aqui no Morning Show e a sua presença vai engrandecer este debate, Denis Burgman. Querida Carla Zambelli, prazer enorme estar aqui, quero contato de todo mundo, quero ficar em contato e manter essa conversa viva. Muito bem. A gente paga melhor que os empréstimos do Gregório do Viver. Você vai sair do vermelho. Vai ficar rico, como todos nós. Abraço, Denis. Abraço, Adriles. Tchau, Paulinha. Tchau, Vini. Gente, muito obrigado. Sextou, segunda-feira, 10 horas da manhã. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência dessa semana do programa. Vocês são campeões fiéis e a gente se compromete aqui a trazer conteúdo de qualidade sempre. Tchau, bom final de semana.